Vamos lá? Aula 4, segurados do regime geral de previdência social. Vamos falar sobre os segurados. Na aula passada, você viu que os segurados fazem parte de quê? Do grupo de beneficiários do regime geral. Eles são titulares, eles são sujeitos ativos das prestações previdenciárias. Eles têm direito a prestações previdenciárias. Mas eu preciso saber quem são eles. Como que essas pessoas podem ser enquadradas como segurados do regime geral de previdência social. E eu vou começar a falar sobre os segurados obrigatórios. Você viu, desde que a gente começou a falar do modelo de previdência pela Constituição, que a filiação à previdência social ela é obrigatória. E sempre estava falando com você. A filiação obrigatória à Previdência Social se dá com o exercício da atividade remunerada. A pessoa que exercer aquela atividade remunerada abrangida pelo regime de Previdência Social estará filiada à Previdência Social. Então vamos conhecer os segurados obrigatórios da Previdência Social. Eu disse que segurado obrigatório é a pessoa que vai exercer. E coloquei aqui para você, olha, de forma lícita, a atividade remunerada abrangida pelo regime geral de previdência social. Sua filiação, ou seja, seu vínculo, está ligada ao exercício da atividade remunerada. E ela é obrigatória. Agora, por que eu estou fazendo tanta questão de falar para você que o segurado da Previdência Social, ele vai exercer atividade remunerada de forma lícita? Porque a Previdência Social não ampara, ela não serve para amparar aquelas pessoas que exercem atividades ilícitas. Gente, Previdência Social, desde o início, o conceito é o quê? Amparar o trabalhador em caso de infortúnios sociais. Muitas vezes o CESP traz, algumas vezes, né? Ele já trouxe questão que aparentemente ela estaria correta como enquadrar uma pessoa como segurado obrigatório. Mas o candidato não percebe que aquela atividade que ele estava exercendo era ilícita. E aí desmorona, ele não vai ser segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Vamos colocar um exemplo para você. O garimpeiro, você vai ver, conhecer, que o garimpeiro ele é um segurado obrigatório, na condição de contribuinte individual. Só que houve uma questão que, aliás, por 2 vezes a CESP trouxe essa questão, que a pessoa estava explorando atividade extrativista mineral em terras indígenas. E aí falava, será assegurado obrigatório do regime geral de previdência social. Quem estudou e ficou com aquilo na cabeça, garimpeiro, contribuinte individual, garimpeiro, contribuinte individual, marcou certo. Por quê? Porque só olhou a atividade, garimpo. Só que, na verdade, ele está exercendo uma atividade ilícita, porque não pode exercer o garimpo em terras indígenas. Então, se ele está exercendo de forma ilícita, jamais ele vai ser segurado obrigatório da Previdência Social. Então, a resposta correta seria, não será segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social, não estará amparado pela Previdência Social brasileira. Né? Por quê? Porque exerceu atividade de forma ilícita. Então, olha aqui. Segurado tem que ser pessoa física. E pessoa que vai exercer atividade remunerada de forma lícita. Uma atividade abrangida pela lei do regime geral de previdência social. Se ele é segurado obrigatório, essa filiação, esse vínculo obrigatório com a previdência social está intimamente ligado ao quê? Ao exercício da atividade remunerada. E quem são esses segurados obrigatórios?
Na aula anterior, você viu, os segurados obrigatórios são classificados, são divididos em categorias. E a primeira categoria que nós vamos estudar, né? As categorias tem lá empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Os segurados obrigatórios, eles estão dispostos no artigo 11 da Lei 8.213 e também no artigo 12 da 8.212 e também no artigo 9º do Decreto 3.048. Eu costumo estudá-lo pelo artigo 11 da Lei 8.213, até pelo costume, porque o 12 da 8.212 é cópia. E às vezes remeto vocês ao estudo do artigo 9º, porque algumas coisas o regulamento traz, né? Como ele regulamenta as duas leis, nada melhor do que ele para quê? Para regulamentar aquilo que a lei quiser. Então, determinados requisitos, determinadas características vão estar no decreto e a gente vai precisar estudar. Então, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Vamos estudar os segurados da Previdência Social de duas maneiras, porque são essas duas possibilidades de você encontrá-los na prova. A primeira é você estudar o texto da lei, o que está escrito no enquadramento do segurado. A segunda é que quando estudar os enquadramentos, é você imaginar situações hipotéticas. Uma situação ali que se encaixa no texto, porque pode vir a mesma situação na sua prova para você saber se é segurado ou não, se é segurado obrigatório ou não. E se for segurado, qual é a condição de segurado que ele está. Nós vamos estudar dessa maneira e eu vou expor a aula dessa maneira, tá? Se não estiver aí do seu lado, corre, pegue o artigo 11 da Lei 8.213. Ah, não sabe onde pegar? www.planalto.gov.br. Lá está difícil? Vá para o meu site www.Adriana Menezes, tudo junto, Adriana Menezes, Menezes com Z.com. E lá em material de apoio você vai encontrar as leis atualizadas que você precisa para estudar. Então, corra, pare um pouquinho o vídeo, pegue o artigo 11, porque estudar a condição de segurado você tem que estudar junto. Explicação com a legislação. Vamos lá. Primeiro segurado que nós vamos estudar é o empregado. Gente, empregado, quem é o empregado? Ah, professora, é fácil, né? O segurado empregado é o mais fácil da gente classificar, porque eu conheço o empregado da farmácia. Quando eu vou à farmácia comprar o remédio, tá lá o menino me atendendo. A mesma coisa é meu pai, que trabalha numa empresa de automóveis. Eu não tenho dúvida que ele seja empregado. Pois bem, as possibilidades de alguma pessoa ser enquadrada como empregada dentro do regime geral de previdência social vão mais além que isso. Por quê? Vão mais além que isso porque eles colocaram hipóteses que você, sem estudar e sem ser chamado a atenção, pode escorregar. Na linha A do inciso 1, você não tem dúvida nenhuma. Aquele que presta serviço de natureza não eventual, a uma ou mais empresas, a empresa urbana ou rural, né? Com subordinação e
remuneração, inclusive o diretor empregado. Ora, ali estão as características do vínculo empregatício. Forma não eventual, quer dizer, habitual, a habitualidade. Você está ali continuamente prestando serviço àquela empresa. Mediante subordinação, você tem ordens a cumprir, você tem os procedimentos a obedecer daquele empregador. E remuneração, você recebe pelo trabalho prestado. Esse você não tem dúvida e provavelmente não é esse que vem na sua prova. Ele só virá num outro contexto. O empregado de uma empresa, após trabalhar 5 anos, né, vem a falecer, deixando o filho de 5 anos de idade. Isso pode acontecer. Mas para classificar o empregado da linha A, do inciso 1, do artigo 11, muito raro isso acontecer. Mas aí eu vou chamar a atenção de outras possibilidades. Lógico que você vai estudar todas elas, né? Vou contratar uma pessoa por tempo determinado. Estamos na época, no final do ano, onde o comércio, o setor de serviços, ele geralmente contrata mais pessoas. Por quê? Porque a demanda aumentou, né? Então, contrata por tempo determinado para suprir aquele aumento extraordinário de serviço. Ou até mesmo para quê? Para cobrir algum empregado seu que está afastado. Essas pessoas que são contratadas temporariamente são qualificadas como empregadas. Também, professora, não tem a menor dúvida. Tá. Agora eu vou te dar uma outra possibilidade. Vamos lá. O brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Esse aqui cai. Mas ele não cai geralmente dessa maneira. Ele cai mais ou menos assim. Um belga residente, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, foi contratada por uma empresa brasileira para trabalhar no Iraque. Esse cidadão belga não terá amparo da Previdência Brasileira. Falso. Que isso, professora? Ele é belga, está trabalhando lá no Iraque. O que a Previdência Brasileira tem com isso? Tem. Olha aqui como eu consigo enquadrar esse belga. Um brasileiro ou estrangeiro. O belga é estrangeiro. Domiciliado e contratado no Brasil. Ele é domiciliado no Rio de Janeiro e foi aqui contratado para trabalhar como empregado no exterior, lá no Iraque, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Uma empresa nacional. Então, ele vai ser empregado do regime geral de previdência social. Esse belga está lá no Iraque trabalhando e falece. Pergunto, esse belga, os dependentes desse belga terão direito à pensão por morte, paga pelo regime geral de previdência social do Brasil? Sim. Por quê? Porque ele é segurado da Previdência Social na condição de empregado. Segurado falecido gera pensão por morte para os seus dependentes. A questão vem mais ou menos dessa maneira. Mas eu tenho que estudar as duas possibilidades. Vai que o examinador, né, tome um tombo e queira pedir dessa maneira para você. Ah, professor, mas se vier o brasileiro, tudo bem. O brasileiro ou o estrangeiro. Agora, presta atenção.
ele tem que ser domiciliado e contratado aqui, para trabalhar lá no exterior. Vamos para outra possibilidade. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro, sem residência permanente no Brasil. E o brasileiro... Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte, encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco neste curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.